Boa noite, meus queridos. Na videoaula dessa semana, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a nossa aula em que nós trabalhamos sobre teorias, da origem da vida, tá? Nós, além de discutirmos a origem da vida, temos esse conhecimento, buscarmos teorias, estudarmos para passar para os nossos alunos, o professor ele tem que ter como fundamental, principalmente nesse assunto, nesse conteúdo, a sua postura. É importantíssimo, não tem como desvencilhar esse assunto da postura do professor, tá? É ela que vai conduzir para que o conhecimento seja aproveitado e que não se torne um assunto polêmico que possa causar embaraço tanto a você quanto à família desses alunos muitas vezes. O professor, quando planeja a sua aula, seja a aula que for, da disciplina que seja, ele busca materiais, ele busca uma fonte bibliográfica diversificada, tenta colocar imagens, planeja assim de uma maneira que ele consegue entender e prever que o aluno vai conseguir aprender daquela forma. Tem todo aquele entusiasmo, com a sua aula. No entanto, a maioria das vezes isso não acontece. Por quê? Ele fala assim, meu Deus, planejei minha aula com antecedência, tem imagens bem ilustrativas, os conceitos aqui já trabalhados, e o aluno não compreendeu. Por quê? Porque aquela aula foi preparada por você, para você, não para o aluno. Você não levou em consideração, na maioria das vezes, o que o aluno já sabe. Tinha que partir dele, E trazendo aqui para esse conteúdo, origem da vida, você só apresentar as teorias, tá? Não vai trazer sucesso para você, pode ter certeza. Outras estratégias aqui apresentadas também não nos trazem essa certeza. No entanto, aumenta as nossas chances, E dentro dessa estratégia, mesmo que seja a que a gente está aqui conversando um pouquinho, essa questão só de transmissão de conhecimentos, o professor ele tem um papel importantíssimo, tá? A questão da origem da vida é um dos assuntos mais polêmicos, seja ele no ensino fundamental, seja ele no ensino médio e até mesmo no ensino superior. Lembrando que lá no ensino médio, nós trabalharemos com 16, 15, 16, 17, tá? Que é uma fase que já tem suas opiniões mais formadas, já traz várias concepções, alguns já têm uma vida social definida, estruturada, tem seus dogmas religiosos, então não tem só a família, tá? Porque uma criança, às vezes ele questiona você, mas ele leva para casa. Quem vai bater na sua porta no outro dia vai ser o pai ou a mãe. Nesse momento, quando é ensino médio, normalmente é ali mesmo que já tem esse conflito, tá? Então, e eu como professor, como que eu devo abordar, tá? Primeira coisa, é um assunto que apesar de polêmico, ele é movido pela curiosidade, ele tem como base a curiosidade. A curiosidade, ela é pertinente à espécie humana. Estamos vivos, Descobrimos muitas inovações por causa da nossa curiosidade inata, tá? E você acha que dentro dessas bases de curiosidade não está a pergunta: quem somos? De onde viemos? Como começa isso, Então, partindo desse princípio, você pode começar também a sua aula. Que tal você propor, para os alunos essa questão, a problematização? Quem ele é, de onde ele veio, tá, mas você é um ser humano. De onde começou
você também consegue já perceber o que ele tem de conhecimento, qual é a base desse aluno, tá? Você pode fazer com algumas perguntas, como eu disse, né? E quando você for apresentar, né, deixa eles falarem, você vai construindo, tem os debates, sempre norteando para que isso não tenha conflito entre os alunos, tá? Você ainda não exerceu o seu papel, você está apenas instigando e você está tentando descobrir o que ele já sabe. Quando você consegue reunir, né, algumas ideias, saber o nível de conhecimento prévio dos seus alunos, e você apresentar as teorias de origem da vida, né, o professor você vai ter que ter bastante cuidado na situação. Por quê? Porque a origem da vida, ela envolve muito como que eu vou dizer assim, ela envolve conhecimentos religiosos, né? Situações muito essas que são assim muito enraizadas, são sociais, tá? Culturais, né? E isso não cabe ao professor discutir, né? Então, qual vai ser a base do seu trabalho como professor dentro dessa situação? O professor, ele é um representante da voz científica. Representante da voz científica. O aluno, ele traz os conhecimentos por eles adquiridos ao longo da sua vida, de fora da escola para dentro da escola. Nós não podemos pensar que tudo que o aluno aprendeu, ele vai ser esquecido, apagado, descartado a partir do momento que o professor fala, né? Ele tem que ser levado em conta, tá? Então, o professor, ele vai trazer mais uma opção, que é a opção do conhecimento científico. Para isso, desde lá do ensino fundamental, o aluno já vem trabalhando sobre a ciência, método científico, conhecimento científico, né? Para que isso não gere, não cause um conflito para ele, tá? Ele sabe o que é a ciência, como que foi gerado aquele conhecimento, tá? A partir disso, né? Quando você fala do papel do professor dentro do debate da origem da vida, princípio, eu não vou falar para você o que, assim, só o que é o objetivo, mas principalmente o que não é o objetivo do professor. Jamais não deve ser objetivo do professor discutir a veracidade ou não de conhecimentos religiosos, tá? É aí que está a base da sua aula, que está toda a diferença de um professor ter como resultado em conflitos entre os alunos, entre ele e os alunos, ou até mesmo com família, sobre esse e outros assuntos polêmicos. De repente, se começar uma discussão, né, falando de origem da vida, quando você apresentar, por exemplo, sobre a questão da evolução química, né, falar, não, meu pai, nós somos religiosos e eu sempre fui criado porque Deus criou tudo e isso vai contra, professor, eu não acredito. E aí, você vai se desmontar? Não, nenhum momento. E também você não vai contra. Fulano, mas eu nunca disse que você está errado. Essa é uma teoria de origem religiosa e você deve a seguir. Se você acredita, você vai seguir. E eu não estou dizendo que eu não acredito, mas aqui eu estou como representante da ciência. Lembra que eu falei para vocês? É a voz da ciência. Então eu trouxe até vocês mais uma teoria, que é a teoria científica, onde ela explica que a vida teve como origem isso. E essa explicação é fundamentada
portal teoria e portal comprovação. Aí tem os experimentos que você pode falar, tudo descrito em obras bibliográficas, né? Ou seja, você não está desmentindo o seu aluno, nem você está indo contra. Porque você pode ser um professor de ciências e de biologia e também pode ser um religioso. É só termos como base, né, o Charles Darwin. Então, uma coisa não anula a outra. O que você não pode? Misturar os papéis, tá? Cada coisa no seu lugar. Não esqueça, ali você está como representante da ciência, mas também não pode negar a origem dos seus alunos, certo? Uma das ideias, né, da proposta, a base dessa proposta, na verdade, é fundamentada na problematização. Né? Meu Deus, mais um problema para a minha vida? Não é isso. É que quando você tem um problema, é como se você tivesse uma missão, você tem que resolver. Então, você vai trazer para o aluno oportunidades para que ele manifeste os conhecimentos que ele já tem, trazendo, né, esses conhecimentos lá de fora da escola para dentro da escola. E assim, você conduz o aluno para um protagonismo, tá? Ele é dono do seu conhecimento, ele vai fazer as comparações, ele vai fazer as interpretações, né? E também acaba acontecendo o quê? As ressignificações. Como assim? Veja bem, se eu falo para você que o Vale do Ribeira é uma região rica em Mata Atlântica. Não, mas espera aí, Mata Atlântica? Não, perto da minha casa só tem árvores grandes e tem animais. Ah, pesquisa o que é Mata Atlântica, né? Aí você vai lá, busca o que é Mata Atlântica, tem a definição e lá eles vão dar o exemplo. Você começa a comparar ao que você tem perto lá da sua casa, da sua região. Então você adquiriu um conhecimento, uma significação para aquele conhecimento. Você já sabia qual é a característica daquelas matas, mas você não conhecia o nome, tá? Então, quando falar em Mata Atlântica, você já sabe que aquilo é relacionado à vegetação que você já conhece. Está clara a definição, tá? Então, quando você traz, os alunos trazem esse conhecimento das suas famílias, da sua casa, né? Aliado aos conceitos que o professor aponta, ele faz as suas ressignificações, tá? E pode sair dali outras teorias. Ele começa a ter ele dá prosseguimento para essas ideias serem formadas a partir dessas ressignificações. Ideias novas surgirão, certo? Então, uma das propostas, né, falando dessa problematização, é com perguntas mesmo, né? Você apresentar o conteúdo. Quem é você? Da onde você veio? Tá? Será que um ser vivo só nasce de outros seres vivos? Parece que é simples assim para nós, mas para ele não. Imagina. O que vocês acham? Será que um ser vivo só nasce de outro ser vivo? Alguém tem uma ideia? Tem um exemplo de algum ser vivo que não nasceu de outro ser vivo, né? E vamos ver o que sai de lá, tá? Depois que você fizer isso, você vai apresentar as suas teorias, né? Então, tem a teoria básica, né? A primeira, que é a mais aceita, na verdade, pela grande maioria, e foi a mais aceita por um bom tempo na história, que é o criacionismo, né? Teoria que considera que todos os seres vivos foram criados a partir da intervenção divina, tá? Muitas culturas, muitas religiões seguem essa ideia. Então, você vai apresentar essa teoria falando nisso, tá? Então, e claro, né, para nós, assim, o Deus, ele tem vários nomes.
Para nós, o Deus tem um nome, né? Dependendo da cultura, ele tem um outro nome. Mas também é uma hora de você aproveitar e falar da questão do respeito religioso, né? Que a sua fé naquilo que você acredita não pode desrespeitar o que o outro acredita. Ambas têm que ser respeitadas. Então já vira um gancho, né? Falar também do fixismo, né? Que a doutrina que fala que as espécies são imutáveis, ela foi defendida por um bom tempo. Então, se nascia assim, ficava assim, nada mudava, né? Porque Deus quis assim. Então, também é uma sequência. Percebam, pessoal, que eu só estou reforçando, né? Foquei mais no papel do professor, mas isso aqui já foi tudo trabalhado na live, tá certo? Fora o material no portal. Falar da panspermia, da cosmogenia, né? Que é a questão da teoria que fala da vida teria surgido fora da Terra. No entanto, essa teoria ela não explica a origem da vida. Ela só muda que a vida veio já pronta de fora do planeta, né? E dali pode surgir tantos assuntos. Olha a problematização, olha colocar o aluno como protagonista, ele trazer os conhecimentos dele. Aí vem a questão da abiogênese, né? Que é um conteúdo bem rico que você consegue explorar até com experimentos, tá certo? Né? A questão da geração espontânea, e aí o relato dos experimentos, você pode até propor para os alunos mesmo a realização de um experimento simples. Depois dessa fase, você traz a questão do experimento de Red e vem a biogênese, né, que é o inverso, tá? Para comprovação, né, que é uma das teorias que já tem a comprovação científica, a questão do experimento de Pasteur, tá? A questão do líquido que ele colocou, né, rico em micro-organismos, né, da questão da entrada do ar, o bem conhecido experimento de Pasteur. E até que então você chega na teoria mais aceita, que é a evolução química, né? Então, esses experimentos de Oparin, de Haldane, de Miller, né, que são os precursores dessa teoria, tá? E aí você pode apresentar em forma de desenho, né, ou de vídeo, de uma maneira bem prática, uma linguagem fácil, tá? Porque se você apresenta uma coisa muito complexa, o aluno trava, ele não vai. Então é mais fácil você apresentar do simples, e aí você vai dando complexidade ao assunto, utilizando certas nomenclaturas, tá? Aí tem a hipótese autótrofica ou procariótica, né? Que fala que o primeiro ser vivo era autótrofo e procariótico, e depois, por causa da fotossíntese, né? Aí teve a evolução, tá? Bom, depois que se apresentou todas essas, você vai retornar para o aluno, né? Retornar para o aluno e perguntar para ele, de todas que eu apresentei, agora que você já estudou, as que você já conhecia, que nós debatemos hoje, né? Qual você acredita ser a mais correta? Aqui explica a origem da vida. Qual você é a mais verdadeira para você? Por que você vai fazer essa pergunta? Você vai fazer uma comparação, né? Lá no começo você fez a pergunta no que ele acreditava. E agora, depois da explicação científica, você vai trazer essa. E nenhum momento é para ir contra já o que ele acreditava. É só para você perceber se o aluno ele consegue explicar na qual ele acredita e por que ele acredita. E se aquilo que vocês trabalharam em sala de aula realmente surgiu um efeito.
o aluno conseguiu agregar algum conhecimento, tá certo? Nessa aula também, no material do portal, eu deixei uma proposta de atividade, levando em conta todo esse trabalho, né? Que a gente sempre fala naquelas 4 fases. A questão da contextualização, que é o levantamento do que o aluno sabe. A questão disparador, que é o que mobiliza o aluno para ele querer estudar mais. Pode ser essa pergunta, né? A mão na massa, que é a proposta, aí você pode trazer várias propostas de atividade, tá? Que é o que o aluno vai ser uma pesquisa, vai ser um experimento, tá? O que ele vai fazer para trabalhar de forma ativa a busca desse conhecimento. E depois a sistematização, que é o que a gente fala de amarrar a aula, né? Então você vai ligar os pontos lá quando você perguntou no começo e agora no final. Se tudo aquilo que foi trabalhado nesse percurso, ele agregou mais conhecimento para o aluno. Tá certo? Acho que é isso, gente. Fica aqui gravadinho para vocês, né? Espero que aproveitem e estarei sempre à disposição. Um grande abraço, até a próxima semana.